Vamos falar de Vasco, vamos num bate-papo que há muita histeria sobre a possibilidade do filho Treviso, pode se chamar, comprar a SAF do Vasco, tanto do lado do Vasco quanto do lado de Rivais, que na prática até no momento não tem nada. Tudo isso já salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo e dia 15 de janeiro, às 9h30 da noite, a bola. E como rola em São Januário, Vasco e Maricá, é a abertura do Campeonato Carioca. Vou falar mais sobre esse jogo, né, já que tem transmissão já revelada. Vou falar no nosso Desperta Vascaíno. Bom, só bate-papo porque há canais do Vasco direto falando sobre o filho Treviso, o Marco Faria, a máquina. O cara é engenheirado, né? O cara tem. Parece até os pais dele, parece até aquele. Quem gosta de história, como que era a negociação de feudo, né? Na Idade Média, né? Eles negociavam dotes, os ricos, né? Negociavam dotes, tinha muito casamento arranjado. Não estou dizendo que é dos pais do Marco, mas lembrou muito, né? Porque são família multimilionária, né? Já que a mãe, a Marco, a Juno, ela é filha do Aloysio Andrade Faria, que é dono do Banco Real e do Banco Alfa. O Banco Alfa foi vendido em 2023 para o Banco Safra, e o Banco Real já foi vendido há muito tempo. Desculpem, se não me engano, nos anos 90. E eles tinham outros negócios também, inclusive a loja de mercado de construção, né? CBC, também era da família Faria. Então, uma família multimilionária já esteve, inclusive, na revista Forbes, né? Que é das mais milionárias do Brasil. Então, e o pai é o dono da Crevisa. O Marco é um cara super herdeiro, posso dizer, mas é um cara que a gente tem que, de uma certa maneira, admirar, porque apesar dele ter pais com um sobrenome pesado, né, de negócios vitoriosos, ele quis traçar seu próprio destino, tem seus próprios negócios também, é um dos fundadores do... Tem os seus negócios lá para São Paulo também, já esqueci o nome da empresa, que ele é um dos fundadores, tem a mãe junto como sócia. Então o cara que tem seu próprio caminho, tem seu reconhecimento como empresário, mas até o momento ele só assinou NDA, nada. É que vários outros interessados pela SAF do Vasco assinaram, mas ainda não virou proposta concreta. Pode vir a virar daqui a um tempo, já que o Marcos estaria aí um pouquinho mais adiantado que demais, mas ainda não virou. Vem os rivais novamente batendo a tecla de um suposto conflito de interesse, sendo que o Marco não é filho da Leila Pereira, e os vascaínos eufóricos já sonhando com um time da covardia que a gente quer já no Campeonato Carioca.
Bom, não tem contrato assinado. Ainda não tem, pode vir a ter, mas ainda não tem. Tem muito pé no chão, eu entendo que é um período chato em termos de notícias, especulação para lá, especulação para cá, pouca notícia concreta. O único nome que ainda está sendo ventilado, que o Vasco realmente está interessado, que foi do colega Madruga, o antigo Madruga, o Rodrigo Severo, falou do atacante Bremer, que já trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo. É um nome que o Vasco, inclusive, tentou no meio da temporada passada, mas não obteve sucesso. Mas eu acho que ainda nessa semana, antes da virada do ano, deve começar a aparecer umas coisas mais concretas. Mas ainda não se foi assinado nada. Tem gente vendendo falsas ilusões para o torcedor vascaíno. Teve gente aí falando em Douglas Luiz. Bom, muito cuidado com o que vocês consomem, que tem gente aí muito sem freio, falando cada nome que ainda o Vasco tem que estar em pé no chão, porque ainda não tem esse novo parceiro. Vai vir, eu creio, inclusive, que se realmente o Pedrinho não for candidato à reeleição, eu estou com um pé na frente e outro atrás sobre isso, porque esquecem o ex-jogador Pedrinho. Se liguem no político Pedro Paulo. O Pedro Paulo, como qualquer outro político, fala uma coisa, mas pode fazer outra depois. Então, estou muito com o pé na frente e outro atrás sobre essa possibilidade dele não concorrer à reeleição, até porque tem meses e meses para a eleição vascaína ocorrer. Então, tudo pode acontecer até lá. Inclusive, fiquem de olho também quem vai prometer a remenda da SAF ou não. Mas se o Pedrinho realmente não for candidato à reeleição, pode ser que realmente por isso ele já esteja vendo a remenda da SAF. Porque a Sempre Vasco sempre gostou de ter o futebol sob controle, mas vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Mas olha, cuidado, porque estão vendendo aí tudo que é tipo de contratação, está faltando isso aqui para alguém especular que isso é no Ronaldo Messi. Muito cuidado, que ainda pode um deteste ser aquele que corta ilusões dos amigos, mas é a realidade. A minha promessa não foi para falar mentira, foi para jogar a verdade. E ainda não tem nada assinado, nem com o Marco Lamarca, nem com ou qualquer outro investidor. Vocês podem lembrar que nesse mesmo período, no ano passado, era uma euforia, quase um carnaval em torno do Grego, porque tinha malucos dizendo que o Grego ia passar um final de ano aqui com a mala preta na mão para comprar SAF no Vasco. Eu até ironizei na época, dizendo, não, ele pode passar o final de ano aqui, porque o final de ano dele
Né? Os fogos do Rio de Janeiro são lindos. Esse ano está especulando mais de 2,5 milhões de pessoas. Né? Pena que não tem uma pessoa que queria, mas que estivesse aqui, mas não vai estar. Mas cuidado. Nesse período, caça-like, está valendo por tudo. Inclusive, estou falando em terceira camisa do Vasco. Sendo nem que a Nike ainda não lançou nem a primeira camisa, nem a segunda camisa. Um falando em amarelo, outro em azul, daqui a pouco vai surgir outro de roxo, de rosa. Então, um verdadeiro chute aí. Né? Então, muito cuidado. Só isso mesmo. Então, é isso, galera. O jogo do dia 15, a estreia do Campeonato Carioca contra o Maricá em São Januário será transmitido pela GE TV. Não sei ainda se vai ser a narração do Jorge Igor ou de outro, até porque eu não sei se a GE TV vai ter direito também no Campeonato Paulista. E a maioria da GE TV, dos cabeças da GE TV são em São Paulo, Jorge Igor, o Bruno Formiga, a Luana Maluf. Então, não me pergunte também se a Luana Maluf tem grau parentesco com o político Paulo Maluf, que eu não sei. Mas eu sei que ela é muito competente, ela é muito boa comentarista. Mas a maioria de São Paulo, se a GTV tiver o direito do Campeonato Paulista também, muito possivelmente serão outros ligados. Comentaristas, tem vários jogadores ligados aos 4 grandes do Rio. Tem o Pet, que jogou tanto no Vasco quanto no Flamengo. No Flamengo tem históricos marcando gol de título contra o Vasco. Tem Felipe Passos, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco. Então tem 10 jogadores, tem comentaristas ligados aos 4 grandes do Rio. Agora de locutor, fora o Jorge Igor, só sei desse que ganhou no último reality show, que antes do Galvão Bueno sair da Globo, e ele foi inclusive o apresentador desse reality show. Mas, então não sei em termos de transmissão ainda, mas a TV, a Sport TV, vai transmitir esse jogo contra o Maricá. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar, um placar do time do basquete. O time do basquete está me dando uma agonia. Vamos falar sobre, de novo, da transmissão e alguns nomes especulados. Tem uns dizendo aí que até o Fernando liga para a pessoa todo dia. Não quem é responsável de contratar. Até mais.